Olá a todos. O último tópico da teoria cinética dos gases que nós vamos analisar se refere à distribuição das velocidades moleculares. A ideia é a seguinte: suponhamos que temos um gás em um recipiente, como temos aqui o ar dentro da bexiga, por exemplo, e nós já vimos que existe no sistema uma velocidade típica ou característica que é a velocidade média quadrática, ou a velocidade RMS, a qual nos fornece uma ideia geral das velocidades moleculares num determinado gás a uma certa temperatura. Mas, frequentemente, nós queremos mais informação sobre o gás que está dentro desse recipiente. Por exemplo, uma pergunta que pode surgir é qual é a fração de moléculas que tem velocidades maiores que a velocidade RMS? Ou qual é a fração das moléculas que tem velocidades maiores do que o dobro da velocidade RMS? Em geral, podemos querer saber quantas partículas têm velocidades muito pequenas aqui dentro, quantas partículas têm velocidades muito grandes, etc. Então, esse tipo de pergunta pode ser respondida e, para isso, precisamos saber como os possíveis valores das velocidades estão distribuídos entre as moléculas. Precisamos saber como os possíveis valores das velocidades estão distribuídos entre as moléculas. Isso pode ser determinado usando um método experimental e também pode ser determinado usando um método teórico. Vamos ver primeiro um esquema experimental para determinar como estão distribuídas as velocidades moleculares. Temos um arranjo, mostrado aqui na figura, onde essencialmente temos aqui um recipiente, onde tem um gás com uma certa temperatura fixa, isto pode ser um forno, por exemplo, onde tem um gás aquecido, e nesse recipiente tem um buraco, sim? Por onde saem partículas de todas as velocidades, sim? E o que nós fazemos é colocar fendas fixas para criar um feixe estreito de moléculas aqui. Neste feixe estreito de moléculas estão passando moléculas com todas as velocidades possíveis, porque isto daqui não faz nenhuma seleção das moléculas. Então, por aqui estão saindo moléculas com distintas velocidades. Então, este feixe estreito que se forma aqui tem moléculas com todas as velocidades, né? Aqui o feixe está entrando numa câmara de vácuo e vai chegar num arranjo de discos giratórios. Estes discos estão fixos através de um eixo, os discos giram juntos, sim? E tem uma fenda aqui e tem outra fenda no outro disco que está colocada formando um ângulo θ igual a ômega t com a fenda do primeiro disco. Ômega seria a velocidade angular de rotação dos discos. Então, este arranjo de discos é o que faz a seleção de moléculas com uma determinada velocidade ou moléculas em torno de uma velocidade definida. Por exemplo, suponhamos que a gente escolhe o ângulo, um certo ângulo. Se uma molécula consegue passar por aqui, ela vai ter que para ela conseguir passar pela segunda fenda, ela vai ter que ter uma velocidade que é exatamente ômega x dividido θ. Porque se ela não tiver exatamente essa velocidade, quando ela passar pela primeira fenda e quando ela chegar no outro disco, ela vai bater na parte fechada do disco. Ela não vai conseguir passar pela parte aberta da fenda. Então, dessa maneira, nós conseguimos selecionar moléculas que têm uma velocidade muito próxima de um certo valor pré-determinado, prefixado, né? Por exemplo, conseguimos que passem por
pelas duas fendas moléculas com velocidades entre 300 metros por segundo e 301 metros por segundo, né? Obviamente, mudando o ângulo, aqui nós podemos selecionar uma outra velocidade. Por exemplo, moléculas entre 310 metros por segundo e 312 metros por segundo, ou 311 metros por segundo, né? A molécula que consegue passar pelas duas fendas vai atingir aqui um detector, e aqui podemos fazer uma contagem das moléculas com cada velocidade, certo? Bom, para descrever os resultados desse tipo de medida, nós definimos uma função f de v, que é denominada função de distribuição. F de v é definida de forma que o produto f de v por diferencial de v seja a fração de moléculas com velocidades entre v e v mais dv. Então, este produto aqui seria, por exemplo, a fração do total das moléculas que tem velocidades entre 300 metros por segundo e 301 metros por segundo. Então, eu posso construir esta função usando o experimento que mostramos antes. Esta definição que está que foi introduzida aqui também permite dizer que a probabilidade de que uma molécula escolhida ao acaso tenha velocidade no intervalo entre v e v mais dv é dada por este produto, f de v diferencial de v. É uma interpretação um pouco diferente da mesma grandeza. Portanto, a função f de v, agora sem o diferencial, seria a probabilidade por unidade de intervalo de velocidade, né? Então, seria a probabilidade por unidade de intervalo de velocidade, e ela não é igual à probabilidade de que a molécula tenha uma velocidade exatamente igual a v. Ela é estritamente o que se diz uma densidade de probabilidade, né? Então, esta grandeza f de v não é um número puro. O que é um número puro é isto aqui, que esta aqui sim é a probabilidade de que uma molécula tenha velocidades entre v e v mais dv. Então, como a probabilidade f de v é um número puro, isto daqui vai ter que ter unidades que cancelem as unidades do diferencial de v. Então, f de v possui unidades de inverso de velocidade, ou seja, segundo por metro. Essa função f de v que acabamos de introduzir, como mencionamos antes, pode ser determinada através do experimento mostrado anteriormente, mas também pode ser deduzida de maneira teórica a partir de considerações que são feitas num ramo da física conhecido como mecânica estatística. Essa demonstração é uma demonstração um pouco mais complicada e está fora do escopo desta disciplina, então nós vamos mostrar apenas o resultado disso, né? Este resultado foi obtido por um físico escocês muito conhecido do eletromagnetismo, né, que é o James Clerk Maxwell, mas que também fez contribuições importantes para a teoria cinética. Ele descobriu isto em 1852 e seu resultado é conhecido como distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann. O que o Maxwell encontrou é que esta função f de v, que diz como estão distribuídas as velocidades moleculares no interior de um gás, é dada por esta fórmula que está aqui. A fórmula diz que f de v, que seria a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann, é igual a 4π multiplicado
pela massa dividido 2π elevado a 3 meios, onde m é a massa de uma molécula do gás, K é a constante de Boltzmann e T a temperatura, multiplicado pela velocidade molecular ao quadrado, multiplicado pela exponencial de menos mv² dividido 2kT, onde aqui aparece de novo a massa da molécula, a velocidade da molécula, a constante de Boltzmann e a temperatura. Então, isto me diz como se distribuem as velocidades moleculares. Então, por exemplo, se eu fixo a temperatura aqui, coloco T, e se coloco a massa das moléculas, eu conheço o tipo de gás, então posso colocar a massa da molécula aqui. Então eu posso introduzir uma velocidade e saber quantas moléculas têm velocidades em torno desse valor. Aqui na figura mostramos curvas da função de distribuição de Maxwell-Boltzmann, FdV, para 3 temperaturas diferentes. Então, nós fixamos na fórmula anterior a massa da molécula, fixamos uma temperatura, escolhemos uma temperatura e vamos barrendo o valor da velocidade e encontrando FdV. Então, se eu faço isso para uma temperatura T1, surge esta curva que está aqui. Isso está me dizendo que tem poucas moléculas com altas velocidades, porque aqui o valor da função f é pequeno. A maior parte das moléculas tem velocidades nesta região aqui, porque aqui o valor da função é grande. E tem poucas moléculas com velocidades pequenas. Aqui está o zero, então aqui estas são as moléculas que estão com velocidades muito pequenas. Então tem poucas moléculas com velocidades pequenas. Tem muitas moléculas com velocidades nesta região e tem poucas moléculas com velocidades grandes. Isso para uma temperatura T1 representada por esta curva preta. Aqui temos uma outra temperatura T2 que é menor que T3, que está representada por esta curva azul. Nesta curva vemos que a distribuição de velocidades para uma temperatura menor é diferente. Então, o número de partículas com velocidades um pouco maiores aqui é diferente. Então, o que nós observamos é que quando a temperatura aumenta, a curva fica mais achatada e o pico é deslocado para velocidades maiores. Então temos a temperatura T3, que seria esta, que seria a maior temperatura de todas. Temos a temperatura T2, que seria esta daqui, que seria uma temperatura intermédia, e a temperatura T1, que seria a temperatura mais baixa. Sim? Então aqui vemos que quando a temperatura é mais baixa, as moléculas preferem ter velocidades menores, em geral. Quando a temperatura é muito alta, em geral as moléculas tendem a ficar com velocidades nesta região aqui, que são maiores do que as velocidades da curva preta. Pela definição de FdV, que nós acabamos de dar, é fácil ver que a área total sobre a curva, embaixo da curva, da função de distribuição, é a fração de moléculas cujos valores da velocidade estão entre 0 e infinito. Sim? Então, a área que está aqui embaixo, como isto é a fração de moléculas, sim, por intervalo unitário de velocidade, se nós integramos isto entre 0 e infinito, teremos a fração de moléculas que tem qualquer velocidade. Né? Então, isso tem que ser o total das moléculas, né? Porque todas as moléculas se encaixam nessa categoria. Então, isso me leva à conclusão de que a integral da função de distribuição de Maxwell-Boltzmann com respeito às velocidades feita entre 0 e infinito tem que ser necessariamente 1.
né? Porque a fração de moléculas que têm velocidades entre 0 e infinito é a totalidade, né? Então a fração é 1. Da mesma maneira, isso nos leva à conclusão de que a fração de moléculas com velocidades entre V1 e V2 é simplesmente uma integral entre V1 e V2 de f de V diferencial de V. E a fração de moléculas com velocidades maiores que VA seria simplesmente a fração de moléculas com velocidades entre VA e infinito. Então isso vai ser escrito como a integral entre VA e infinito de f de V dV. Isso está resumido aqui, então, nestas fórmulas que são as mesmas que eu acabei de escrever. Numa figura, aqui vemos as áreas sombreadas das integrais que mostrei antes. Esta seria a fração de moléculas com velocidades entre V1 e V2, seria a área, esta área embaixo da curva, né? Aqui estou mostrando como exemplo a curva com velocidade, com temperatura T3 que tinha mostrado antes, né? E esta área embaixo da curva representa a fração de moléculas com velocidades maiores que VA. Bom, a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann para uma dada temperatura contém muita informação. E às vezes nós queremos saber apenas alguma velocidade característica que me diga qual é, em média, a velocidade típica das moléculas. Então, uma possível velocidade característica que nós podemos querer saber é qual é a velocidade média das moléculas. Até agora nós calculamos uma outra velocidade, quando fizemos o cálculo da pressão de um gás, pela teoria cinética, que era a velocidade RMS. Agora vamos nos perguntar qual é a velocidade média. Em princípio, nós podemos encontrar a velocidade média, que vamos chamar de Vmed, das moléculas, considerando cada valor de V na distribuição. Então, o que nós faríamos seria considerar cada valor de V da distribuição, cada valor possível da velocidade molecular, multiplicar pela fração de moléculas que possuem essa velocidade, né? E depois adicionar tudo isso, integrar, né? Então, o que nós fazemos é o seguinte. Consideramos uma determinada velocidade. Multiplicamos essa velocidade pela fração de moléculas que possuem essa velocidade, que seria f de v dv. E depois somamos tudo, ou seja, integramos entre 0 e infinito. Sim? Isso daqui é o que se conhece como velocidade média. Sim? Eu vou multiplicando cada valor da velocidade pelo seu peso, né? Então, essa é a maneira de obter a média. No lugar de f de v, aqui, eu devo colocar a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann, ou seja, eu devo colocar 4π, a massa da molécula dividido 2π kt, elevado a 3 meios, por v quadrado, por e a menos massa da molécula, v quadrado dividido 2kt. ¿Sí? Aqui nós podemos substituir, também é fácil mostrar, eu deixo isso como exercício, mas é muito fácil mostrar que se eu substituo aqui a constante de Boltzmann K pela constante dos gases R, e eu coloco no lugar da massa da molécula a massa molar, a relação continua sendo
a mesma, né? Continua sendo válida. Então aqui coloco no lugar da massa da molécula, coloco a massa molar. E aqui no denominador, em vez de colocar a constante de Boltzmann, eu coloco a constante dos gases. Coloco a constante dos gases. Tinha um T, uma temperatura que eu apaguei aqui, mas vou colocar de novo. Então essa também é uma expressão válida e equivalente para a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann. Agora, vejam que a integral que deve ser realizada é uma integral que contém a velocidade ao cubo e contém uma exponencial. Aqui, então, contém a velocidade aqui ao quadrado, mas com esta velocidade aqui vai dar uma velocidade ao cubo. E isto vai multiplicado por uma exponencial que tem a velocidade aqui no expoente elevado ao quadrado. Sim? Então, analisando um pouquinho, é fácil ver que essa integral que está escrita aqui tem a forma genérica de x ao cubo e a menos uma constante vezes x quadrado diferencial de x. Sim? Onde estou aqui pensando que vocês vão tirar tudo que for constante, por exemplo, 4π, a massa elevado a 3 meios, a massa dividido 2πr elevado a 3 meios, tudo isso vocês jogam fora da integral. Né? O que vocês vão ver é que a integral fica uma integral desta forma, sim? Entre 0 e infinito, e essa integral tem uma solução conhecida. A solução conhecida é igual a 1 dividido 2a. E essa solução é válida sempre que A for positivo. Sim? Então, usando esta expressão aqui, nós conseguimos fazer o cálculo da integral da velocidade média. Sim? Eu deixo isso como exercício para vocês. O resultado que se obtém é o seguinte. O resultado diz que a velocidade média ela fica igual a raiz quadrada, tudo isto depois de fazer a integral, a raiz quadrada de 8RT dividido π vezes a massa molar. Sim? Aqui, lembrando que sempre eu posso trocar, se eu trocar ao mesmo tempo R pela constante de Boltzmann, K, e M, que é a massa molar, pela massa da molécula, a relação continua sendo válida. Né? Então, essa seria a velocidade média. Né? Isso está resumido aqui, neste slide. Então, esta é a maneira de calcular a velocidade média. Sim? Então, sempre a grandeza da qual eu quero calcular a média vai aqui multiplicada por f de v dv. Sim? No lugar de f de v, substituímos a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann. Usamos este resultado conhecido desta integral e chegamos na conclusão de que a velocidade média é a raiz quadrada de 8RT dividido πm. Ok. Uma outra velocidade que caracteriza de maneira aproximada o conjunto de velocidades que tem no interior de um gás é a velocidade quadrática média que nós já vimos na dedução da pressão de um gás. Né? Mas agora que nós conhecemos a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann, podemos calcular novamente a velocidade RMS e checar se o resultado coincide com o que nós tínhamos obtido antes. Então vamos fazer isso usando os mesmos argumentos que foram utilizados para determinar a velocidade média. Eu posso escrever que a velocidade RMS vai ser uma integral entre 0 e infinito da velocidade
ao quadrado, então estou querendo calcular a média dos quadrados das velocidades, e isso vai pesado por f de v dv. Sim? Então, como eu falei antes, se eu quero calcular a média da velocidade, aqui coloco a velocidade. Se eu quero calcular a média da velocidade ao quadrado, aqui coloco v quadrado. Se eu quero calcular a média da velocidade ao cubo, então aqui vou colocar v ao cubo. E esta parte é sempre a mesma. Muito bem, agora, da mesma maneira que antes, aqui vai a função de Maxwell-Boltzmann, a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, tem que substituir aí. Sim? Quando você substitui a distribuição de Maxwell-Boltzmann aqui no integrando, vai ficar uma integral que tem a forma seguinte. Vai ser uma integral onde aparece a velocidade à quarta. Eu estou colocando aqui uma variável genérica x, né? Mas vai aparecer a velocidade à quarta, e a menos uma certa constante, que estou chamando aqui de a, pela velocidade ao quadrado, integrado para todas as velocidades. Né? Esta variável aqui é uma variável muda, né? Então estou colocando aqui uma outra letra, x. Né? E estou integrado entre 0 e infinito. A integral, então, que vai resultar aqui, vai ter esta forma. E esta integral tem um resultado conhecido para qualquer constante a positiva que for colocada aqui. Né? O valor dessa integral é 3 vezes raiz de π dividido 8 a 5 meios. Né? Onde a seria a constante que aparece aqui no expoente. Sim? Tudo isto desde que a seja positivo. Sim? Então, fazendo essa conta, que eu deixo como exercício para vocês, o resultado que se obtém é que a velocidade, perdão, porque aqui esqueci um quadrado aqui, né? Aqui, né? Então, a velocidade RMS quadrado resulta ser 3R T dividido M. E, portanto, a velocidade RMS vai ser a raiz quadrada de 3RT dividido M, que é exatamente o mesmo resultado que obtivemos em um vídeo anterior, usando um método completamente diferente. Isso está resumido aqui neste slide, onde calculamos então a média, né, da velocidade ao quadrado, pela definição. Isto é o que nós chamamos de velocidade RMS ao quadrado. Substituímos f de v pela distribuição de Maxwell-Boltzmann, e a integral adota esta forma, que tem este resultado, e aqui está o resultado. E finalmente tem uma outra velocidade que caracteriza o conjunto de velocidades moleculares, que é a velocidade mais provável, o que se denomina velocidade mais provável. Vamos chamar essa velocidade de VMP, mais provável. Né? Essa é a velocidade na qual a função f de v é máxima, adota seu máximo valor, é o pico da distribuição de Maxwell-Boltzmann. Para calcular o máximo de uma função, isto é bem fácil de fazer, né? Aprendemos no curso de funções de uma variável que simplesmente precisamos fazer df, a derivada de f em relação a v igual a zero, sim? Porque a inclinação da curva é nula no máximo da curva. Nós sabemos no caso que isso vai acontecer no máximo, porque esta função não tem mínimo no intervalo de velocidades entre 0 e infinito. Então, é simplesmente fazer a derivada da função de Maxwell-Boltzmann que mostramos antes. Então, temos que fazer a derivada de esta função que está aqui.
temos que fazer a derivada desta função que está aqui em relação à velocidade. Vejam que a velocidade aparece aqui ao quadrado e aparece aqui também na exponencial. Então devemos fazer essa derivada, isso igualar a zero e isolar a velocidade nessa equação, né? Esse seria o procedimento. Realizando esse procedimento, é fácil mostrar que a velocidade mais provável resulta ser a raiz quadrada de 2RT dividido m. Lembrando novamente que se eu trocar simultaneamente R pela constante de Boltzmann K e a massa molar pela massa da molécula, o resultado continua sendo válido. Então, é mais provável que uma molécula tenha uma velocidade mp do que qualquer outra velocidade, porque essa é a velocidade do pico, né? No entanto, como vimos antes, existem na distribuição de Maxwell-Boltzmann, né, partículas com todas as velocidades possíveis, né? Aqui temos a velocidade mais provável, que acaba aparecendo aqui, então coincide exatamente com o pico. Vejam que as três velocidades que calculamos agora são mais ou menos, têm expressões parecidas, então é a raiz quadrada em todos os casos, de RT dividido M, RT dividido M, RT dividido M, e na frente do RT tem um fator, que neste caso é 2, neste caso é 8 dividido π, 8 dividido π é aproximadamente 2,5, então aqui tem 2, aqui tem 2,5 e aqui tem um fator 3. Então estas velocidades, estas três velocidades típicas do gás são razoavelmente parecidas entre si. E de fato, se a gente faz e as identifica numa figura, vemos que elas estão próximas. A velocidade mais provável coincide com o pico, a velocidade média é um pouco maior e a velocidade RMS é um pouco maior, né? Mas tem partículas com todas as outras velocidades, em particular as partículas que estão nesta região aqui são chamadas de partículas que estão na cauda de altas velocidades da distribuição de Maxwell-Boltzmann.